Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Nossa, agora vocês assustam, né? Aqui é Daniel Pires, em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Eu quero que vocês adivinhem, hoje é Halloween, 31 de outubro, que esse episódio está indo pro ar. Eu quero que vocês adivinhem qual é a minha fantasia. Homem das cavernas? Não! Uma pessoa que não lava os cabelos há muito tempo. Pode ser, porque essa peruca aqui faz tempo que eu não lavo. Mas a nossa convidada... Falando em peruca, deixa eu tirar essa peruca. Pronto. A nossa convidada de hoje... Eu ouso dizer que ela é a musa do Halloween. Por isso que eu a convidei pra vir até aqui. Porque ela fala... Eu lembro que ela começou falando de casos criminais, depois ela passou para casos sobrenaturais, hoje ela fala de casos criminais, casos sobrenaturais e muitas outras coisas do universo do terror e de Halloween, que inclusive a gente tá comemorando hoje. Então a nossa musa do Halloween é... Joga a câmera pra ela. Quem será que tá por trás? Eu não consigo olhar nos dois olhos, Quem? ou é um ou é outro. Jucassine! Gente, olha a fantasia improvisada, hein? Olha... Uma máscarazinha que nem serve. Tá bem melhor do Mas que a achei minha, ótima. né? Que tô parecendo um ermitão, aquele cara que vive na floresta. Jucassine, obrigado pela presença eu no que LendaCast. agradeço, tô muito feliz, finalmente, né? Você já foi no Finalmente, meu, amiga, agora é. estou aqui, finalmente. Fui no seu Deu podcast, certo. como é que é? Um relato assustador. Um relato assustador. Eu lembro que você falou o isso. nome, posso te contar um relato assustador, É que ele daí seria fica o nome longo, completo, né? Aí a gente abrevia pra um relato assustador. relato Mas inclusive, eu acho que você foi... Você foi o primeiro que foi? Eu fui o segundo. Ah, é verdade. Eu fui o segundo. Eu lembro que foi uma pessoa, um cara na primeira. Ah, é. Foi o Arthur, e aí depois já foi o segundo. Foi o segundo, aí claro, o terceiro né? foi o Luciano. É, foi o Luciano, foi o Vini, toda a galera, assim, mas de terror já foi. Que bom, Ju. Obrigado, viu, por ter vindo ao Imagina, LendaCast. eu que agradeço, ainda mais no Halloween. Ainda mais nessa Adoro, data, né? É a nossa data, né, amiga? Com certeza. É a Esse nossa mês data. foi puxado, né? Tá sendo Muitas demais. coisas. É verdade. Assim, na verdade, eu sempre falo, Ju, que o nosso Halloween aqui no Brasil vai até o dia 2 de novembro. Porque dia 2 é dia dos mortos. Sim, é finados, Então a né? gente devia... Nós que somos precursores, né? Porque vê o cara é o Zé do Caixão. Nós que somos ali influenciadores de terror grandes, a gente poderia tentar incrementar um dia 2 de novembro o Halloween Brasil Edition. Sim, é verdade. É porque todo mundo fica criticando, falando que Halloween é festa importada. Ah, e o Até quê? essa O Papai paciência, Noel nasceu aonde? Em Pois Osasco? é. Não, é cada Ah, justificativa não. que me vem. Não, porque o Natal... É porque eu tava falando Natal, né? Eu falei, gente, criaram aqui no Brasil o Natal, então que vocês comemoram. Ai, não, mas é que é uma tradição desde o século XVI. Ah, tenha santa paciência, sabe? Então, a gente migra muitas festas populares pra cá. E, cara, assim, tem festas populares brasileiras, tem religiões do Brasil que foram, que nasceram aqui, mas a galera não dá muito valor, não. Inclusive tem o dia do Saci, por exemplo, que ninguém liga, né? Pois é, exatamente. Tem o dia do Saci. Eu quero implementar, ó a linguagem, eu quero implementar o dia do chupa-cabra. Ah, é legal. Não, devia ser do folclore no geral, eu acho, né? É que no folclore, cara, não sei, assim, os personagens do folclore que dão medo, qual que te dá mais medo? Meu, eu acho, é que assim... Saci, lobisomem... Mula sem cabeça, tem cabeça, curupira, essas coisas. Mas teve uma vez que eu conversei com um cara que ele é meio especialista em folclore, né? E ele tava contando que ele já estudou muito sobre isso. E, por exemplo, o Saci, tem vários tipos de Saci. Verdade. Tem os que são mais bonzinhos maus e outros mais bonzinhos, entendeu? Então tem um lado meio sombrio também do folclore. Tem. E a sereia, que é do folclore também, ela não é boazinha. Não, e ela é feia, Ela inclusive. feia, não é aquela sereia bonita que a gente vê. É uma Na verdade, criatura. é aquela que a gente vê que se transforma, né? Porque ela atrai as pessoas com a aparência bonita. Toda bonitona. E aí depois ela vira um monstrão. Eu tenho aí na minha cabeça a imagem da sereia do Turma da Mônica, que eles fizeram a Turma da Mônica, a sereia do Rio, que era a TT Espíndola que cantava. Nossa, entreguei minha idade agora. Eu assisti quando eu era pequeno. Isso aí eu já não tô e aí sabendo. eu via ela cantando assim, ela ficava lá na pedra, e eles faziam uma coisa meio filme real, né? Live action, com desenho da Turma da Mônica. Aí de vez em quando aparecia uma sereia, que era a TT Espíndola, numa cachoeira, e depois cortava pro Cebolinha interagindo com a TT Espíndola, e depois tudo virava desenho. Mas ela não era assustadora, Não, né? ela não era. Ela era bonitinha. A Mônica e o Cebolinha roubavam essa sereia pra levar ela pra televisão, mas ela não era ruim. Só que nas histórias assustadoras, por exemplo, a própria história da Pequena Sereia, que é acho que é Hans Andersen, é um conto dinamarquês
dinamarquês, é bizarra a história. É bizarra, né? É bizarra. Eu acho que eu não sei a história real da Pequena Sereia. Eu sei que tem de vários Tem. contos de fada, né? Na verdade, assim, só pra resumir, mas ela, na verdade, resgata, o cara cai no mar lá, o príncipe, né? E aí ela vai pra Úrsula, que seria uma feiticeira do mar, e a Úrsula fala, beleza, você vai ter pernas, só que você não vai conseguir andar. Você vai ter dor igual facas entrando na tua perna. Nossa. E você vai ser muda. A Pequena Sereia era muda. E ela ficava dançando como que se diz? Chamar a atenção do príncipe, e doía muito a perna dela. Ah, e mesmo assim ela escolheu ser humana. Isso, e aí as irmãs chegam pra ela e falam assim, se você matar o príncipe, com o sangue dele você lavar tuas pernas, você volta a ser sereia. E ela, na hora que ela vai matar, ela não consegue. Ah, então ela vive Mas sofrendo. olha isso é bizarro. É, muito bizarro. É como vários outros contos infantis, né? É dos irmãos Grimm também, irmãos Grimm, que tem, né? Tipo João e Maria, eu acho que é um dos mais sinistros. Você conhece algum de contos de fadas assim que você lembra? Eu lembro de um vagamente que era da Bela Adormecida. Já ouviu esse? Da Bela Adormecida, os reais, né, dos eu não irmãos sei Grimm. se eu sei o real. Eu acho que eu já vi do Peter Pan, que eles dizem que, na verdade, as crianças ali foram todas sequestradas, né? E, na verdade, o Capitão Gancho foi a única criança que conseguiu escapar e ele tenta salvar as outras crianças. Aí se rebela. Então ele não é o vilão. Entendi. O vilão seria o Peter Pan, né? Que fica sequestrando as crianças pra nunca crescerem lá. Caramba. E aí o Capitão Gancho consegue crescer e tenta ir lá salvar. E se revolta salvar. contra ele. Faz todo sentido. Tem uma teoria que fala que quando a gente conhece a história dos vilões ou das vilãs, a gente passa a gostar deles, né? Sim. Porque todo vilão, ele já teve ele foi maltratado em algum momento e ele se rebela. E ele fala, tipo, não... Eu assisti o Wicked, já assistiu? Já, muito então, legal. O Wicked é isso, né? É bem isso. Você vê que a Elphaba, né? Você pensa que ela é a bruxa má e, cara... Tem um motivo pra ela ter se tornado, né? É verde e tal. Eu confesso que de contos de fadas eu não sei tanto dessas histórias bizarras por trás. Mas, por exemplo, o Mágico de Oz... Tem uma teoria bizarra de Mágico de Oz, né? Tem teoria bizarra e também teve várias coisas polêmicas que aconteceram na gravação do filme, né? Tipo, vários acidentes que aconteceram nas gravações. Eu acho que a bruxa mesmo, a que tá com a pele toda verde, né? Eu acho que a tinta que eles usaram era uma tinta que pegava fogo. E aí teve algum momento que ela ficou, tipo, pegou fogo numa parte do set e aí acabou pegando fogo na pele dela. Não aconteceu nada, tipo, ela não morreu nem nada. Mas sofreu algumas queimaduras. Teve várias polêmicas. A própria atriz que fez a Dorothy dizia que ela era abusada. Várias questões assim. Caramba, eu lembro que no Mágico de Oz eu vi uma teoria, não sei se é da teoria de internet, mas que tem um momento que eles estão indo embora, que tá acabando o filme, eles vão indo embora assim naquele caminho da floresta e no fundo dá pra ver um homem enforcado. Ai, Você já viu isso? Já vi isso também, que parece, né? Então, e é claro, eles sempre falam que não é nada, mas dá pra ver claramente ali. Não é nada, é Hollywood querendo esconder alguma coisa, são talvez. vários easter eggzinhos, né? E agora vai sair um filme, você viu? Do Mágico de Oz? Mas vai ser um filme de terror. Tipo, é a Dorothy, já idosa, traumatizada com o que aconteceu com ela em Oz. E aí, eu não sei se é a filha ou a neta dela, não conhecia ela, não sabia que ela existia. E ela começa a ter uns sonhos esquisitos, uns pesadelos com Oz. A filha ou a neta da Dorothy? É, da Dorothy. Tá. E aí ela vai atrás das origens dela pra tentar entender por que ela tá tendo esses sonhos. E aí ela chega a falar com eu acho que deve ser a avó, porque ela já é bem mais velha. Ela tá numa cadeira de rodas, tá tipo numa casa de repouso pra idosos. E aí ela vai perguntar sobre o Oz, e aí ela trava falando, fique longe de Oz, fique longe de Oz, fique longe de Oz. Bem aquela coisa de filme de terror, né? Fique longe de Oz. Eu não com aquela vozinha, sabe? Eu não quero falar sobre isso. Né? E aí, esse é o trailer, né? Mas aí toda a expectativa. Saiu o trailer? Saiu o trailer. Caramba. Mas eu não sei que dia a data de estreia, não sei se é pro ano que vem, mas eu sei que vem aí. Vem aí uma versão terror de O Mágico de Oz. Sim. E por isso que, tipo, eu fico pensando, por que eles criaram uma versão de terror? Porque o filme é esquisito já, é muito sinistro. Mas, cara, tem algumas coisas sinistras, eu não sei se você tem essa impressão, Ju, mas que elas passam a ser... Elas têm a ideia, né, o intuito de ser bonitas, por exemplo, na Disney e muita coisa, só que elas são um pouco bizarras, assim. Eu lembro do Rei Leão, que é um filme que eu amo, né, mas eu tenho muito medo do Cemitério de Elefantes.
Você lembra do sim, cemitério de elefantes? Lembro, as hienas também. As hienas moram lá. E aí, tipo, meu, aquele lugar pra mim, ele é muito macabro, assim. Eu falo, caramba, o Rei Leão, ele é um filme bonito, ele é um filme de, né, de que tem uma mensagem e tudo mais. Mas tem sempre uma coisinha sinistra ali no Sim. meio que deixa o negócio... Realmente assusta, né, as Assusta. crianças. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Eu lembro até do Coragem, o Cão Covarde. Eu amo esse desenho, mas eu morria de medo. Os monstros lá, pra mim, pareciam muito reais. Mas, cara, Coragem com o Covarde, ele é um desenho de terror, né? É um desenho de terror, mas é um desenho, né? É um desenho. Eu lembro até que tinha uma teoria que, na verdade, o Coragem, ele era... Tipo, como ele é um cachorro que sempre ficava dentro de casa e não via o mundo lá fora, então esses monstros eram pessoas que vinham de fora, só que ele ficava assustado, porque ele não conhecia. Nossa, então faz ele sentido. criava como se fosse um monstro. E aí, por isso que ele queria sempre proteger a Muriel, porque é o cachorro, tipo, vive com ela todo dia. Sim. E aí quer proteger ela e as pessoas de fora são só pessoas que via ele e vê ele como de fantasiava. forma aterrorizante. E ele era um cachorro também, né? Sim, Então, por isso que talvez ele consiga criar uma imagem assustadora. E por isso que o lugar, pra ele, era uma casa isolada no meio do nada, em lugar nenhum. Porque ele não conhecia lá fora, então pra ele só existia a casa ali. Aquele era o mundo dele, né? Eu amava Coragem. Era a Muriel, Eustáquio, né? O Eustáquio e ele, e o Coragem. Ah, eu adorava esse desenho. Sim. E parou de passar, né? Passava no Cartoon Network. Passava no Cartoon, agora eu não sei mais. Mas é bizarro. Eu lembro que eu gostava muito de Hey Arnold também. Hey e Arnold. tinha um episódio que tinha um negócio de espírito. Eu morria de medo Do Hey desse episódio. Arnold? Do Hey Arnold eu não conheço. Você acredita? Era da Nickelodeon. Aham. Também tinha um episódio de espírito que me dava muito medo. Só que era, tipo, era desenho, não sei. Tem uma atmosfera, né, meio esquisita. Cara, sabe o que você me falando agora que eu lembrei da minha época? Não sei se você assistia, mas acho que sim. Chaves e Chapolin. Assistia. Cara, Chaves e Chapolin tem uns episódios de terror. Tem? Tem, Não, ó. acho que eu não Chaves tinha o episódio da Casa da Bruxa. Que eles iam na Casa da Bruxa. Do Chiquinha, 71? Da Bruxa de 71. A Chiquinha, o pai da Chiquinha chegava, o seu Madruga chegava com um jornal e falava, ó, Chiquinha, leva pra Bruxa de 71. E aí a Chiquinha ficava com medo e ela chamava, vamos, Chaves, vamos a gente. Pra você. Na verdade, a Chiquinha era esperta, né? Ela dava pro Chaves e falava, meu pai mandou você levar. E aí o Chaves que tinha que ir. Aí o Chaves, não, eu não vou, leva você. Aí ela ia pro Kiko, meu pai mandou você levar. O Kiko, eu não. Aí ela falou, então vamos os três. E aí eles entram na casa da bruxa. E aí, na hora que eles estão na porta, assim, que eles entram, tem o que na casa da bruxa? Tem umas gárgulas penduradas, umas gaivotas enormes. Eu acho que eu lembro vagamente A bruxa tá no disso. caldeirão, assim, que ela pergunta, quem está aí? Aí o Chaves, outro gato! Lembra desse episódio? É o estereótipo de bruxa mesmo, Sim, né? ela toda com o cabelão, assim, de bruxa. E tem uma hora... e tem uma coisa muito assustadora que a gente, quando era criança, a gente não pega nesse episódio. A bruxa do 71, ela pega um boneco do seu Madruga. E ela pega e fala assim... você vai pra panela e joga o seu Madruga no caldeirão. Por quê? Porque ela é apaixonada por ele. Então, tem esse episódio do Chaves que é o quê? Um episódio de amarração amorosa. Nossa, que bizarro. Ela pega o seu Madruga e joga no caldeirão, tipo, você vai se apaixonar por mim. Tá. Ela não fala isso, né? Mas ela joga lá e ela mexe, assim, é um bonequinho do seu Madruga. É muito doido, porque eles fazem, às vezes, esses programas pra criança, mas quem entende mesmo é adulto, né? Eu entendi depois. Eles vão jogando umas coisas ali. Eu acho até polêmico esse tipo de coisa. Esses dias eu tava lendo sobre o primeiro filme do Exorcista, né? Que tem a Regan lá. De 73, de 73. né? Que eles colocaram uns cabos, umas coisas assim, pra ela ficar chacoalhando na cama, né? Quando ela tá possuída. E aí, quem ficava controlando esses cabos pra ela chacoalhar eram homens ali atrás. E ela tinha o quê? 13 anos, 15 anos. Sim. E aí, teve uma hora que ela chegou a fraturar a coluna por causa desse movimento. A Linda Blair que a fez Linda Blair, Tanto que aparece na cena ela chorando, gritando, e aquilo é porque ela tava sentindo mesmo a dor. E as pessoas ali atrás das câmeras acharam que ela tava muito dentro do personagem. Então, parabéns, tá continuaram, mas na verdade ela fraturou a coluna. E aí, essas coisas eu acho polêmica, porque, tipo, demais. como que um homem adulto controla o negócio de uma criança, uma garota que tá ali? Sim. Sabe, não tem limite. É que os filmes antigamente era mais hardcore também, né? Não, as produções eram... Eu acho que não só o filme, Ju, mas assim... A população mundial, a gente não tinha muita noção. Não. Você vê as coisas que aconteciam
no passado. Meu, a gente tá falando de um filme que foi lançado em 73. Aham. Acho que ele chega no Brasil 74, eu não lembro. Mas é 73 que o Exorcista é lançado. A menina tinha 13 anos, a Linda Blair. E ela faz um filme de possessão. Eu não sabia disso. Que ela fratura a coluna. Ela e a atriz... Eu esqueci o nome da atriz que fez a mãe dela também. Esqueci o nome dela. Mas ela também tem uma hora que ela é arremessada no chão. E nessa hora que ela é arremessada, ela também fratura. Não sei se é a coluna também, mas ela se machuca. Então ela teve que ficar em recuperação depois. E assim, na época, o diretor tava tipo, minha filha, se vira, se machucou aí, vai continuar gravando. Vamos continuar gravando. Vamos terminar. E também teve uma polêmica lá do set que eles tinham que... o diretor queria deixar o quarto muito frio, porque ele queria ver fumacinha saindo da respiração dos personagens. Sim, tem essa cena, né? Que ela fica... Só que o grande problema é que aí tava muito frio, um monte de ar-condicionado ligado e a Linda Blair com uma camisola. Então, assim, a boca dela ressecada, várias coisas galera, realmente estavam acontecendo. Meu pai. Sem se preocupar em momento algum. Então, por isso que falam que ela ficou muito traumatizada depois de fazer o filme. Imagina, não é pra pouco, né? Além de outras coisas, né? Porque depois ela ficou com aquela fama de... Muita gente levava ao pé da letra de que ela tava possuída mesmo, né? Sim, então ela sofreu diversas ameaças. Ela sofreu ameaça Ameaça, depois? Porque as pessoas achavam que ela tava possuída Tipo, mesmo. a pessoa tá possuída, precisando de ajuda e os outros ameaçando. Pois é. Mas é que o Exorcista, eu acho que foi muito uma virada de chave no cinema, né? Eu não tinha nada assim antes. Que no filme de terror existe antes e depois do Exorcista. E não teve nenhum filme depois, assim, que eu... Não, até teve alguns que eu gosto muito. Mas pra mim, no cinema mundial é Titanic. Pra mim, é antes e depois de Titanic... Não tem. A gente divide entre antes e depois de Titanic. Agora, no terror é o Exorcista, cara. O Exorcista foi muito icônico. E aí gerou um pânico generalizado nas pessoas. Eu lembro que eu li reportagem de que os rádios começaram a receber ligações, tipo, diárias de pessoas falando, eu acho que eu tô possuída. Só de ver o filme começou a influenciar. Caramba, eu não sabia disso. Por isso que tem vários casos, inclusive, até entrando no assunto que a gente comentou antes, mas tem vários casos dos Warren que as pessoas acham que era falso e que começou muito por conta desse surto do Exorcista. Nossa, de achar que tá rolando cara. alguma possessão, algum demônio dentro da sua casa. Porque os Warrens, eles fizeram muito sucesso assim, eles estavam em alta nos anos 70, né? Pois é, logo depois que o Exorcista saiu. Tanto que no caso de Invocação do Mal 2, você provavelmente deve saber. Mas a família, tipo, nem... Quando começou as manifestações, eles nem falaram, tipo, vamos ver se, sei lá, tem um cano fazendo barulho aqui em casa. Não. Eles imediatamente já falaram, a casa tá com demônio. É demônio, tem espírito aqui. Então, na hora, eles já foram atrás de padre, de uma ajuda do tipo... espiritual, né? Os Warrens, né, hoje, eles são muito controversos, assim. Eu vejo no seu canal, nos seus vídeos, que você fala bastante dos Warrens. E, meu, assim, bomba pra caramba, porque... Os Warrens já são falecidos, o Ed acho que faleceu em 96, né? Não, o Ed foi antes, é 96 ou 2006? 2006, 96 é... E a Lorraine foi agora, 2006, a Lorraine 2019. Foi em 2019, acho que foi abril. E assim, eles continuam polemizando assim, eles continuam sendo assunto aqui no Brasil. Eu imagino lá nos Estados Unidos, né? Como que deve ser. E eu me lembro que você fez um vídeo agora recente que teve uma série, tem uma série agora na Netflix, né? Que fala sobre o caso que os Warrens investigaram, que é o caso do Invocação do Mal 3, né? Foi um documentário. Você assistiu? Não assisti ainda. Preciso ver. Assiste. Porque assim, o documentário, ele conta o caso da família, o que realmente aconteceu. E eu achei interessante porque as pessoas reais do caso, agora adultas, estão lá contando, né? Tem gente real do caso, da família mesmo. Sim, eles contam o que aconteceu com eles. O garoto que supostamente foi possuído, ele conta a história. E assim, em nenhum momento eles estão falando não aconteceu, não teve possessão. Na verdade, um irmão dele chega no final falando que talvez fosse algum problema nada. De remédio, enfim. Mas a família não. Eles estão falando, não, tipo, isso realmente aconteceu, a gente alegou possessão demoníaca no tribunal. Mas a questão pra eles, dos Warren, foi mais que eles se sentiram um pouco manipulados. De repente, o Ed e a Lorraine falavam coisas que deveria acontecer e talvez influenciou é bom vocês o garoto. falarem tal coisa agora.
Finge Ou tipo que assim, tá- sabe aquelas perguntas que te induz a falar? Ah, mas é porque você tá sentindo isso, né? Você tá Sim, sentindo... estou. É. Estou Aí você fala, possuído. ah, é verdade, eu acho que eu tô. Tô. Sabe assim? É uma manipulação Sei. nesse sentido. E também, tem muita polêmica dos dois falando que eles queriam vender as coisas e ganhar muito dinheiro Os Warrens. em cima dos casos. E que eles teriam prometido pra família que eles escrevendo um livro sobre o caso, eles iam ficar, tipo, milionários. Tipo, todo mundo ganha. Só que aí escreveram o livro, os Warren ganharam muito mais dinheiro do que eles. E a família e nada. foi isso. Caramba. Eu acho que até falam no documentário, tipo, os Warrens ganharam um negócio de $80 mil e a família, tipo, 4 mil. Bem menos. Sendo que, tipo, querendo ou não, Claro. aconteceu com Sim, eles, não, né? o caso é meu, eu tô possuído de ganhar mais dinheiro que eles, né? E assim, eu adoro ouvir os casos Eu deles, também. eu acho Não, muito eu legal. Mas, por exemplo, também tá pra sair um documentário na Apple TV do caso de Enfield, de Invocação do Mal 2. Invocação 2. E a verdade é que os Warren quase não participaram desse Sim, caso. Eles sim. foram dar um oizinho ali só. Sim, sim. Inclusive, eu entrevistei o Spook, que a gente tava falando dele aqui, e ele fala que parece que um dos psiquiatras ou psicólogos que tava atendendo a menina lá falou pro Warren, não quero vocês aqui não, pro Ed Warren. Não quero vocês aqui. Sim. E exatamente, parece que eles nem participaram tanto, né? E eles só foram lá depois que o caso já tava super popular. Que tava Sim. todo mundo falando disso e aí eles foram fazer uma visitinha. Mas no documentário mesmo mostra que não, que tipo, quem tava cuidando era um cara daquela sociedade de pesquisa psíquica que existe Sim, lá nos sim, Estados Unidos. chama, acho que é Nesper, que a Lorraine criou, não foi? Então não sei se é a mesma, talvez Não sabe se é seja. a Lorraine criou uma que é de 1956, se eu não me engano, que chama Nesper, que é tipo a Associação dos Investigadores Paranormais lá de Connecticut. Ah. E aí ela fez uma deles ali, tinha um grupinho que investigava junto, sabe? Entendi. Ah, não sei se é a mesma, porque esse caso foi em Londres, né? Esse caso foi em Londres, foi na Inglaterra, foi em Enfield, né? na Inglaterra. Agora eu não vou saber se. Aham. Enfim, mas enfim, era uma pessoa de lá, né, que foi Talvez seja designada. outro grupo, alguma coisa Tanto assim. que esse cara, no filme dá pra ver ele aparece, ele chama Maurice. Ele que fica com o gravador, sabe? Conversando. Porque tem os Warren e aí tem o cara com um óculos e um bigodinho. Sim. Ele que ajuda foi eles. só que ao contrário. Na verdade, os Warren que foram lá e ele que tava cuidando da investigação. Sim, entendeu? que é o momento que ele faz a entrevista com a menina, que elas estão no sofá, que ela fica... Isso. Se Esse mesmo. Eu amo essa cena, eu amo. E é igualzinho o áudio real, O né? áudio real. É. Cara, e é engraçado porque esse áudio do Invocação do Mal 2 tem o áudio real na internet, tem o caso, tem o vídeo gravado. Tem. Dela sentada com a irmã dela, né? E aí eles reproduzem no filme também, né? Então. Você acredita? Você acha que realmente aconteceu? Então, a gente falou agora há pouco que a sociedade, a humanidade como um todo, ela vem evoluindo. Eu acredito que tem muitas coisas que a gente acredita como uma massa, que depois isso vai se dissolvendo. Então, eu acredito que no passado a galera realmente acreditava em possessão demoníaca. A galera, que eu falo como uma massa. Quem falasse que não ia ser linchado. Cala a boca, estou possuído? Sim, ó, eu estou vomitando verde. Então, eu acho que, sabe... E aí... É mais fácil de você construir uma narrativa, uma história de que seja real, né? Porque se alguém fala que tá possuído... E outra, o problema pra mim não é eu acreditar que, por exemplo, você tá possuída. O problema é você acreditar que você tá possuído. Sim. Eu acreditar que eu tô possuído. Porque tem gente que se autossugestiona e você não tira. Já assistiu Fragmentado? Já. O cara, ele acredita que ele vai virar uma besta fera, Sim. que ele vai virar o animal. E ele vira, porque a cabeça é foda. Então eu acho que hoje em dia é mais difícil ter esses casos, porque esse imaginário popular, ele tá se dissolvendo. Então eu acredito que era real porque a maioria das pessoas acreditavam naquilo. Inclusive a própria menina Sim. acreditava Sim. que ela estava possuída. Então talvez tava um negócio ali, sabe? Eu vejo esse movimento, não me cancelem agora, mas sou eu que tô falando, mas eu vejo esse movimento com crenças em deuses e demônios. A gente ainda tá no momento que se você falar que não acredita em Deus ou não acredita no demônio, as pessoas dizem, mas eu tenho certeza que a humanidade vai chegar no momento que as pessoas não vão mais acreditar, muita gente vai acreditar, muita gente não vai acreditar, e vai ser
ok. Vai estar tudo bem. É igual a questão de homofobia, né? Eu sou gay e eu via a homofobia 20 anos atrás de uma maneira muito mais... Porque é um momento que era ok você... Não é que era ok, mas assim... A gente não falava sobre isso, não falava sobre né? isso e era ok você xingar um cara de viado na rua. Não é que era ok, entenda o que eu tô falando, mas assim... A sociedade vivia num momento que o errado, tipo, beleza. Não tinha toda essa discussão que a gente tem hoje, A gente não né? falava muito sobre homofobia... Ó, pra onde a gente foi, né? Mas a gente não falava sobre homofobia, sobre violência pra mulher. Quando a gente começa a falar dessas questões que precisam ser tratadas urgente e precisa parar, a gente vai mudando o nosso pensamento em coletivo, entende? Pois é. Falei bonito agora. Falou mesmo. Uma palestra, contrate a minha Adorei. palestra, Aleca. E aí, é isso. Então, eu acho que na época as pessoas acreditavam muito nesse demônio, né? Mas você sabe que só tem uma coisa que me pega. Porque esse caso aí, o de Invocação do Mal 2, eu leio as coisas e fico tipo, tá, acho que é mentira. Aí depois eu falo, ah, não, mas será? Não, mas eu fico assim, toda hora. Mas tem uma coisa que ela fala, a menina, que eu penso, meu, não tem como. Não tem como não tá possuída. Porque, não sei nessas horas, porque criança também tipo, super esperta, né? Mas a única coisa que ela fala que me faz desconfiar é que chega uma hora que ela fala que ela é o Bill Wilkins lá, o velho né? lá que o fica, que "This is my morreu. house." Só que ela fala... pouco antes de eu morrer, eu fiquei cego, sentei na poltrona no andar de baixo, ali no canto, tive uma hemorragia e morri. Como que ela sabia disso? Como que ela sabe disso? E aí o filho do Bill Wilkins, depois, ele entra em contato com o Maurice, que tava fazendo a investigação, e ele fala, não, realmente, o meu pai, ele ficou cego, e aí ele morreu naquela poltrona. Então como, né? Mas, Ju, eu trabalho nessa vertente. Eu trabalho no meio do muro sempre. Porque todos os deuses, fantasmas, demônios, a gente não tem como provar que não. E não tem como provar que sim. As lendas sobrenaturais, a gente vive ali no meio, cara. A gente não tem como... Porque senão, meu amigo que fala isso, quando a gente começa a contextualizar o sobrenatural, a gente para de acreditar. Mas às vezes acontece alguma coisinha que dá um medo. Por exemplo, você falou uma coisa que pega... Uma coisa que me pega muito é... Sabe o caso de MTV, né? Sei. Eu amo esse caso também. Eu vi esses dias você falando num vídeo que seu sonho é ir naquela casa, né? Meu sonho, foi um podcast do Muita Brisa. Vamos, amigo, um dia lá em Nova York. Mas você sabe que não pode? Não pode. Porque teve uma vez que uma seguidora, ela mora ali na cidade. Como é que é lá? Long Island? Long Beach? Não, é MTV, mas eu acho que é 2 horas de Nova York. Você pega um trem e vai pra lá. Ela mora lá. Uma e aí ela tirou sua. uma foto assim, tipo, super escondida, porque ela falou, meu, é propriedade privada, não podem pegar a gente filmando nem tirando foto. Então ela passou assim, correndo, tirou a foto e me mandou. Porque eu acho que as pessoas que moram lá hoje não querem essa exposição, né? Não quer. Então eles estão tipo, não vai tirar foto, não vai vir aqui. Agora, eu acho que eles estão perdendo tempo, porque se fosse pra fazer um tour assombrado lá dentro, ia estar ganhando muito dinheiro. Mas sabe onde fizeram isso? Na casa da Lizzie Borden. Esse caso. Sim, dá até pra se hospedar, né? Você pode se hospedar. Mano. Fazer investigação. Mano, eles são a cabeça super aberta. Exato. Isso aí é empreendedorismo, tá vendo? Isso é total empreendedorismo. Mas uma coisa que me pega em MTV, eu sempre falo que eu gosto desse caso, mas não é romantizando, porque o cara é um aniquilador de família, né? Ele morreu recentemente. É engraçado que ele matou a família toda e foi o último a morrer agora. O Ronald DeFeo lá, o Defoe, não sei o sobrenome dele. Mas o que me pega nesse caso é que a família que tava antes, que era os Lutz, né? Os Lutz, eles vieram antes ou depois? Eu esqueci agora. Depois os DeFeo, os Lutz. Não, os Lutz é os que vieram depois, Quando os Lutz vêm, os DeFeo moravam lá. O Ronald, ele usava drogas e tal. Ele era meio bem crazy, assim. Mas ele dizia que ouvia vozes mandando ele acabar com a família dele lá em MTV. Ele comete o ato em 74. Aí eles saem da casa, né? A família morta, né? É tirada de lá, obviamente. O cara é preso. E aí os Lutz vão morar lá. Família Lutz. O que me pega é que o pai da família Lutz também começou a alegar que estava ouvindo coisas na casa. Ele estava ficando estranho. E aí ele sai. A família inteira. Mas também pode ser autossugestão, né, Ju? Porque você vai morar numa casa. Sabia o que aconteceu. E outra, ficou alguns móveis lá, né? Ficou tudo, né? Pelo que eu sei, ficou tudo. Jamais. Não, juro. Você teria coragem?
Gente, Ju, imagina! Isso é coisa que me pega, eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Não. Imagina nesse quarto que você sabe que foi uma assassinada aí, uma pessoa. Então, você consegue dormir ali? Não consegue. Eu não consigo. Então, não. mas aqui no Brasil não precisa falar, né? Porque nos Estados Unidos eles têm que falar se morreu gente na casa. Se você vai alugar quando você uma vai casa... alugar. Eu acho que tem um período. Tipo assim, se nos últimos 3 anos morreu alguém, teve algum crime, algum negócio assim, eles têm que falar quando você vai alugar. Mas pra mim não adianta o período. Pode ser há 10 anos, amiga. É que esses 3 anos eles são obrigados. Sim. Aqui não, entendi. aqui ninguém fala, né? Aqui ninguém fala. E eu tenho uma amiga, ela mora na Alemanha, né? Uhum. E ela mudou de apartamento recentemente e na porta dela tem um adesivo que era aquele adesivo, tipo, que foi um lugar de investigação policial. Meu Deus! E ficou ela lá. Ficou lá. Ela deixou? E então ela não tava entendendo, né, o que era aquilo, ela não sabia. E aí ela perguntou pra uma amiga dela, alemã, ela falou, então, quando tem alguma investigação de cena do crime e tal, eles deixam, eles colam um adesivo, mas depois tira, né? E aí ficou o restinho. E aí eu falei, meu Deus, tem que descobrir o que aconteceu. E aí parece que ela tentou falar com a imobiliária, mas ninguém fala nada. Foda-se, mora aí agora. Eu fiquei muito tensa. Caramba, Eu falei, não vou te visitar, desculpa. Eu fico num hotel se eu for aí um dia. Mas, Ju, sabe o que é engraçado de você? Você tem medo, né? Tenho. Porque assim, gente, eu convidei a Ju há muito tempo pra jogar o Ouija. Ela não vem! Não vou! Então eu trouxe aqui um Ouija. Brincadeira. Gente, lembrei de um compromisso. Tô indo embora. Você tem realmente medo de jogar essas coisas? Você nunca jogou Ouija, por exemplo, um jogo de espírito? Nunca fez? Tipo, eu sou muito curiosa. Então, eu não me importo de pesquisar. Quando eu comecei, eu ficava com medo depois. Agora, eu acho que já, tipo, deu uma anestesiada, sabe? Eu pesquiso, eu esqueço, eu consigo dormir tranquila. Mas eu não gosto de pagar pra ver, entendeu? Entendi. Então, tipo, eu acredito que essas coisas podem existir, que você pode abrir uma porta pra entrar algo na sua vida. Não necessariamente, tipo, um espírito ou um demônio, mas, de repente, uma energia, um negócio meio esquisito, ou mesmo sabe? a gente manipular a nossa própria cabeça. Porque a maneira que a gente acredita naquilo, já era. A gente começa a ver coisas. Exatamente. Então, assim, eu não gosto, eu prefiro evitar, então eu não faço. Entendi. Tipo, se tem... Mas é que, assim, há controvérsias, né? Porque eu falo isso, só que daí eu fui viajar e fui um monte de lugar assombrar. Cara, você foi na coisa da freira, não foi? Fui! Nossa! Mas peraí. Eu sei amar. Eu vi o vídeo. Só que eu vi o vídeo seu. Quando eu fui pesquisar esse dia, eu falei, deixa eu ver onde a Ju foi. Porque você viaja, né, amiga? Você adora. Você vai viajar no Halloween agora? Não vou, eu ia. Era pra eu estar lá, mas eu não... Mas, amiga, a gente precisa ir junto ver a Annabelle. Não, ver a Annabelle. Você viu que vai ter um evento agora, né? Não, mas a gente precisa ir pra ver. Imagina eu e você, a Annabelle no meio, nós assim, ó. Annabelle real, amiga. Sem coragem de ver a Annabelle real? Eu acho que nesse evento eu teria. Vai, porque vai estar cheio de gente. Né? Mas eu não ia chegar, tipo, não ia pôr a mão, nem no vidro, nem nada. Você sabe que eu tenho. Eu vou até contar um segredo aqui. Eu tenho uma vontade de chegar lá, amiga, pôr a mão nela e fingir uma. Mas eu seria ia dar engajamento. Preso nos Estados Unidos. Não, aí não dá, não dá. Você ia acabar com a lenda da Annabelle também. Não, eu ia começar, na verdade. Porque eu ia ficar, tipo, brasileiro. Imagina as notícias. Tipo, um brasileiro ficou possuído ao tocar na verdadeira Annabelle. Imagina! E eu assim. Ele fingindo o tempo todo, né? Gente. Sabe, que é bem louco, né? Porque eu quero. Eu tô me programando pra ir o ano passado. Eu falei que eu ia pra Salem agora, fui tirar visto. É louca, essa bicha é louca. O ano que vem. Eu tava me programando o ano passado pra ir esse ano. Ó, minha cabeça. Eu dou uma de gaga de leão. E eu tava me programando pra esse ano, aí fui tirar o visto. Pra mim tava tudo certo. Vou tirar o visto, vou pra lá pra ver a Annabelle. Aí não, negaram meu visto. Mentira. Negaram meu visto. Aproveitando esse assunto de Annabelle, você tá falando que você tem medo e tal. E você acredita que a Annabelle é real, assim, tem todo assim... porque a Annabelle dos Estados Unidos, que tá lá na caixinha dos Warren, ela tem uma querendo, acreditando ou não, ela tem uma egrégora em volta dela, que já foi criada porque a galera tem medo. Sim, sim. O que você acha sobre a verdadeira Annabelle? Então, eu assim... Tem algumas coisas que eu sou um pouco cética. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu tava fazendo um vídeo sobre os Warren no geral, tipo, das polêmicas deles. E na hora que eu falei da Annabelle, fez um barulho atrás de mim que todo mundo começou a comentar. E eu só vi isso na edição. Ah, você não viu na hora? Não, o meu editor mandou. E aí eu vi, eu falei, gente, bem na hora que eu tô falando dela, sei lá, eu falei Annabelle, um som atrás.
E aí eu lembro que quando eu tava gravando o vídeo, um lixinho da minha cozinha, minha mãe tava mexendo, ele caiu e fez um barulho. Então eu fiquei pensando, será que não foi na mesma hora e eu tô achando que é alguma coisa? Seja, né? Só que nessa hora, quando eu ouvi o barulho, eu falei, meu, não é possível. Será que é alguma coisa mesmo? Tipo, será que ela tá escutando eu falando dela e veio me assombrar? Então é aquilo que eu te falei, eu prefiro não pagar pra ver. Tá. Então assim, Anabelle, acredito em você, acho que você é incrível, por favor, não me assombre. Eu já não acredito, pode me assombrar, eu quero ver. Eu quero ver se... Imagina. Começa a ficar possuído, né? Ai, eu que lembrei horror. o que eu ia te perguntar. Você foi visitar o set da Freira 2, né? Isso. E como é que foi? Meu, foi muito legal, assim, a experiência. Porque eles gravaram em uma escola. Era uma escola abandonada? Alguma coisa assim? É uma Mas ela escola... é abandonada mesmo? É abandonada mesmo, acredita? É França. É no sul da França. Fica numa cidadezinha perto de Marselha ali. E aí a gente foi lá e essa escola hoje ela é propriedade do governo. Então, tipo, era uma escola muito antigamente. Aí o governo comprou. Cara, mas é incrível. Então, tipo assim, não pode fazer nada com ela, né? Tem que deixar daquele jeito. É tipo, tá tombada que a gente fala aqui, né? Não pode demolir. Mas, tipo, não é museu nem nada. Não lá. pode ficar indo. Só que eles permitiram que fosse adaptada pro filme. Então, eles conseguiram transformar ali nos anos 50, 60, né? Passar aquela vibe, assim. E foi muito legal, porque a gente assistiu o filme antes e depois foi lá. Tá. Então, muita coisa que parece gigante no filme, você tá lá pessoalmente, É um lugar, tipo jogo de luz jogo total, de de câmera, câmera. Foi muito interessante. Mas essa escola fica numa praça da cidade onde antigamente tinha execuções públicas. Então, onde ficava a forca ali, ficava a forca nessa praça, onde está a escola. E também tem alguns casos lá dentro de ser assombrado e tudo. E aí eles montaram um percurso, tipo o seu Museu dos Horrores. Eu vi o seu percurso, que tinha as menininhas batendo palma assim. Você tava vestida das menininhas, né? Então, É um figurino? É que assim, eles falaram assim, vocês podem... não vá com roupa de freira, porque, né? Não faz sentido. Mas vocês podem ir com uma roupa meio vibes anos 50, 60 também, se vocês quiserem ir mais temáticos. Só que eles não falaram pra gente que a gente ia fazer lá. Eles estavam tipo, assim, vocês vão entrar sozinhos, vai uma equipe de filmagem junto, boa sorte. E bora. E vocês podiam gravar, né? Que eu vi que você gravou. Podia. Tá. Porque daí todo mundo foi gravando, porque a gente falou, a gente não sabe o que a gente vai capturar de conteúdo, vamos gravar. E aí eles microfonaram a gente, não falaram nada e deixaram. Pode ir. Só que eu fiquei muito assustada. Porque Eu vi que no começo o cara toda falou, hora. pode ir. Aí você falou, obrigada. E aí, o que tá acontecendo? Aquele fumaça. eu não tava entendendo nada, porque a gente não sabia o que ia aparecer. Nossa, e eu mas achava muito que era legal. aqueles que a pessoa vem e coloca a mão em você e te assusta. Eu não gosto que toque. Don't touch. Também acho que não. Eu não gosto. Mas E aí, não tocavam. Não tocava. Tá. Só que aí, tipo, você olhava pra trás, de repente tinha uma freira ali. Tá. Aí tinha uma parte, pra mim foi a mais assustadora, que era um lençol aqui, um aqui, um aqui, um aqui. morro E você de tinha que ir medo. passando e tirando o lençol. Falei, gente, vai vir um negócio na minha cara. Que eu vou não vou levar um gostar em susto. produção. Não, juro. E eu acho que o cara que tava me filmando, é que eu não conseguia ver a cara dele, porque tava com uma luz assim na minha cara. Mas ele devia estar rachando o bico. Rachando o bico. Tudo que acontecia eu gritava, tudo. E foi tudo real. Eu não tava encenando, Sim, eu tava sim, assustada sim. A de gente verdade. assusta, Meu, né? eu saí tremendo, suando, assim. Eu falei, eu não vou nunca mais. Nunca mais. E na França, né? Passando Pois o perrengue do outro lado do mundo e tipo, my God. Não, e aí no final, eles falaram assim, agora você tem que entrar por essa porta. Aí eu entrei, fecharam a porta atrás de mim, fiquei sozinha, não tinha câmera. E aí, sozinha. aí a gente sozinha E começou gravando, uma... você tava gravando. Eu tava gravando. Aham. Aí começou uma música, uma luz vermelha, e isso a gente tava no altar da igreja, né? Eu lembro dessa parte. Que ela vinha correndo, a freira, não isso, era? e aí é a parte que tem aquele vitral que tem o Sim, bode. o bode. E aí começa a luzinha do bode Entra. formar uma cruz no meio, um rodamuinho assim no chão, a fumaça saindo nesse meio, e aí na hora que você olha vem uma freira. E aí eu falei, gente, o que eu faço? O que eu faço? E ela olhando assim pra minha cara e começou a virar o rosto. Meu Deus. Eu falei, mas o que eu deveria fazer? Eu tenho que ir até ela? And now, what happened? Where I go? Tanto que na hora que o cara abriu a porta, eu falei, acabou? Daí ele, aham. Você tem que... É, tipo, mano, Ai, que foi, legal. Mas é gostoso. Meu, lá fora, assim, quando eles sabem fazer premieres, né? Sabem fazer eventos de terror e tal. Aqui no Brasil ainda a gente tá... Tanto que a gente não tem grandes produções de terror aqui no Não. Brasil. Agora tá aumentando o true crime, né? Tá aumentando o true crime. Até o filme da Suzane, inclusive ontem a gente se encontrou numa pré-estreia, né? Que é o terceiro filme da menina que matou os pais, A Confissão. E tá aumentando um pouco essa coisa do true crime e talvez o lado bizarro ou sobrenatural, ele venha
meio que na mala do true crime, né? Por exemplo, ontem nesse filme, vamos falar um pouquinho já desse filme da Suzane, lançaram 3 filmes, né? Do caso dos eu falei Richthofen da outra vez, o pessoal ficou tirando sarro na minha cara. Aí eu, cala a boca, fui alfabetizado em outra língua. É Richthofen. E esse caso da Suzane ganhou tanta repercussão, ganhou 3 filmes ficcionais, né? Que é A Menina que Matou A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais. Isso. Que acho que foi lançado junto. Foi a versão de cada um, né? E aí depois tem eu não sabia que ia ter o terceiro, né? Ontem a gente tava na pré-estreia, encontrei a Ju lá. E A Menina que Matou os Pais, A Confissão. A Confissão. Que é todo o processo ali dos policiais em cima pra mostrar como que eles fizeram a confissão. E você gostou dessa trilogia? Então, eu gostei muito desse terceiro, comparado com os primeiros, porque eu achei que se complementa com os dois. Não sei se você sentiu isso. O meu problema é que eu não vi os dois ainda, acredita? Você não viu. É porque, assim, os 2 primeiros, eles focam no julgamento na versão que a Suzane deu e na versão dos irmãos Cravinhos. Então, eles passam a história toda de tudo que aconteceu antes até o crime na visão de cada um. Cada um se defendendo, né? Porque a gente sempre tem a verdade, a versão de um, a versão do outro e a verdade, né? Então, mostra os 2 lados. A gente vê essas diferenças porque realmente aconteceu no julgamento, cada um tava falando uma coisa. E aí, nesse terceiro que a gente vê a investigação, eu achei que se encaixa muito pra entender. Tanto que eu acho que se você assistiu o terceiro e aí você for assistir o primeiro e o segundo, não tem problema. Não tem problema, você consegue entender. Não tem que ser a ordem. Inclusive, até conversei com o roteirista hoje sobre isso. O Rafael Montes. O Rafael, E ele falou, eu achei bem interessante você falar isso, porque quando a gente tava montando o roteiro, a gente tava muito na cabeça que tinha que ser uma continuação. E aí a gente pensou, não precisa ser uma continuação. É uma outra versão, digamos, uma outra visão, né? É uma coisa que aconteceu em paralelo, né? Porque aí depois que eles cometeram o crime, aí começa o filme. Sim. Como que foi a investigação pra descobrir que eles eram culpados, né? Mas a gente teve uma cena nesse que a gente assistiu da confissão, que eles mostram os cadáveres, né? Que eu achei muito assustador, cara. Eu não sei se nos outros eles chegam a mostrar alguma coisa, mas pelo menos eu acho que, não sei se é a sua visão, mas eu percebo que os true crimes, né, os crimes reais, eles causam um fascínio na gente porque a gente não vê algumas coisas. Então, por exemplo, isso é muito creepy, mas a gente não viu os cadáveres reais dos 2 na cama. E a ficção, ela traz isso pra gente pra falar, nossa, olha como que ficou. E tem uma cena no necrotério, né, que eu acho, assim... Eu vou falar uma coisa que possa ser cancelada, mas eu adoro o necrotério. Porque não que eu goste do necrotério, mas eu visitei um necrotério em Curitiba desativado. Cara, é assustador. Sério? Mas não tinha mais nada lá, né? Tava abandonado. Tava desde 2018. Mas tinha as gavetas, tinha as macas de autópsia, tava tudo lá. E eles fazem passeios guiados, assim. E tinha um cheirinho, assim, que você fica... não é um cheiro de veja. Nossa! É um negócio, assim. Ela falou que teve uma parte lá que era a geladeira, que não podia entrar, que ela falou que ainda tinha contaminação, mesmo anos depois. E aí, quando eu falo que gosto de necrotério, é porque o necrotério, ele é um espaço que, assim, tem muitas histórias sobrenaturais. Você imagina se entrevistar uma pessoa que trabalha no necrotério, ela vai ter muita coisa, como já ouvi em podcast. Então, a ficção, ela traz isso, né? E você fala muito de true crime também, né? De crimes reais nos seus canais. E você percebe que a galera tem um fascínio por isso, assim, pelos crimes bizarros? Sim. Assim, parece que eu falar que é pesado que viraliza. Tipo assim, porque tem uns vídeos que eu acho muito pesado, que às vezes eu coloco no título mesmo, por exemplo, no YouTube, mais 18. Né? Entendi. Porque eu acho... Mas aí é eu colocar que daí vai ter mais visualização, entendeu? Entendi. É um negócio muito doido. Às vezes eu falo, gente, eu não gosto de falar desse caso, não quero falar desse caso, porque eu acho muito pesado. Tipo, eu particularmente não gosto desses casos criminais que é só violência, só tortura. Entendeu? Não tem um mistério. Sim. Foi tipo, a pessoa foi maldosa, ela foi lá, fez isso. Tem um caso muito famoso que as pessoas sempre pedem pra falar, que é o da Junko Furuta. Nossa, não é o caso da... Aquela japonesa? Sim, mas é que ela foi violentada pelos caras e ficou mantida no cativeiro. Sim. Tipo... Mas conta esse caso que o pessoal não conhece. Então, é que é um dos casos que eu não gosto de falar, porque... Então não vou falar, então não conta. Não, é que assim, um resumo muito resumido, óbvio que eu não vou entrar em detalhes, mas qualquer pessoa que pesquisar na internet vai conseguir achar os detalhes terríveis. Bizarro, eu lembro que quando eu li, eu falei, eu não queria... Tipo, eu queria desver, entendeu? Assim. Eu queria voltar pra época que eu não sabia
sabia o que Sim, aconteceu. sim. Mas era... É que talvez eu possa estar errada, tá? Sim, eu não, vou mas lembrar a gente de tá detalhes. lembrando aqui, imagina. Eu acho que foi alguma coisa da máfia, Tá. que eu não sei se era alguém da família dela ou alguma coisa assim que fez algo pra eles. E aí 3 garotos, ou 2, capturaram ela, prenderam no porão da casa. E aí os pais desses garotos, inclusive, estavam cientes de que ela estava Sabiam sendo disso, mantida ali, verdade, ninguém fez eu lembro nada. desse caso. E aí ela passou não sei quantos dias sendo torturada, mas assim, de uma forma extrema. Umas coisas que você nunca imaginaria que uma pessoa poderia fazer com outra. Eu lembro que o cara parece que arrancou um dos seios, não era uma coisa bizarra assim? E tipo, ela era violentada assim com lâmpada, com uns negócios. Eu lembro desse caso. Ela não davam comida pra ela não tinha, sabe? Ela tava, era uma situação terrível. E aí no final, chegou uma hora que tipo ela não tava aguentando mais e ela foi concretada, né? Colocaram ela num barril e jogaram cimento. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Então, assim, até no final ela sofreu muito e aparentemente esses garotos ficaram impunes. Eles não foram presos. Ou se foram presos, foi por pouco tempo. Sim. Eu nem sei os detalhes, porque realmente eu nem quis procurar mais. Mas você não fez um vídeo então disso? Não fiz. Você não fez. Não fiz. Tem um vídeo no meu canal de True Crime, que era um dos casos que eu não queria falar também. Mas eu pensei que talvez fosse bom pra, sei lá, tentar conscientizar as pessoas de alguma coisa. Porque às vezes a gente acha que os criminosos são pessoas que, tipo, você olha pra pessoa e você fala, nossa, esse cara com certeza cometeria ele faz um crime. crimes. E não. Com certeza esse cara mataria alguém. Não, às vezes é tipo um cara que você olha e parece a melhor pessoa do mundo. E nesse caso, era uma garota, ela chama Sylvia Likens. Já ouviu falar dela? Ela era uma garota que, assim, os pais dela estavam passando por dificuldade. O pai dela trabalhava no circo, então ele viajava muito. E ele decidiu, pra não levar as 2 filhas dele nessas viagens, pra elas terem uma educação, uma escola e tal, deixar com uma mulher que ele conhecia da cidade, que parecia uma mulher que aceitou. Ele ia pagar um valor por semana pra ela pra cuidar das 2 filhas dele. E aí, quando ele pudesse, ele ia voltar e ia pegar as 2 de novo. As meninas. Só que essa mulher era, tipo, o demônio na Terra. Porque ela já tinha vários filhos, ela também era abusada pelo marido, não tinha condições, e o pai das meninas parou uma hora de mandar dinheiro, ou ele mandava meio atrasado. Então isso começou a irritar ela, porque tipo, tô cuidando de mais 2 bocas aqui e ele não tá me pagando. Então ela começou a concentrar toda a tortura na Sylvia. Ela tinha 16 anos, e assim, era um negócio que as crianças da vizinhança iam até a casa e também ficavam torturando ela. Ela era abusada diversas vezes. Até Isso foi onde? Foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. Até chegar um ponto que ela não aguentou também. E essa história me deixou muito triste, porque a irmã dela era mais novinha que ela, viu tudo aquilo acontecendo, não podia fazer nada. Foi assim, é um caso extremamente triste. E aí eu fiquei pensando, tipo, talvez fosse importante as pessoas saberem, porque os vizinhos estavam cientes de que a menina estava sendo torturada na casa. E ninguém fez nada. Ninguém. Inclusive, eles ajudavam, eles achavam que aquilo era certo. Sabe? Como se ela realmente merecesse aquilo. Cara, assim, eu não sei o que pensar. Não sei se, com certeza isso já passou na sua cabeça. Mas o que passa na cabeça? O que passa na cabeça dela, sabe? Eu não sei. Porque, gente, essa galera, assim, eu já falei até isso. Me arrepia. Não, pelo amor de Deus. Eu já falei isso em outros podcasts, mas eu fico muito pensativo sobre essa conclusão. Mas essa galera tem que ter problema de cabeça pra fazer isso. Tem. Porque uma pessoa que não tem um problema de cabeça, uma doença mental grave pra tentar torturar a outra... Mas sabe uma coisa que eu fico pensando nesse caso, por exemplo? Tudo bem, pode ser que a mãe lá era uma maluca doida, sabe? Beleza. Só que as crianças, os filhos dela também ajudavam na tortura e as da vizinhança também. Então todo mundo é doido? Então, eu não sei. Será que é uma histeria de loucura que pegou todo mundo? Eu não sei. Eu também não... Tem 2 filmes que fizeram. A Menina da Porta ao Lado. A Menina da Porta ao Lado é um filme. E Um Crime Americano. Crime, desse caso. E são crime americano. Eu não assisti, mas dizem que são filmes bem tristes, assim, pesadíssimos, porque a história é horrível. Então, mas a gente pra pensar que esses casos bizarros, eles têm muito... A gente vê casos... Esse daí foi nos Estados Unidos, né? A outra que você contou, da Junko No Japão. No Japão. Mas Brasil também não fica atrás, né? Não. A gente tava falando dos Richthofen.
dos Richthofen agora. Mas também tem outros casos bizarros aqui no Japão também. No aqui Brasil. no Japão eu tô hoje. Aqui no Brasil, né, Ju? Você lembra de algum do Brasil, assim, que te chocou? Alguma coisa... Ai, Tem os clássicos, né? Maníaco do Parque. Sim, o Maníaco do Parque eu acho que é um bizarro também. Vai sair uma vai série. sair, né? Do Prime Video, não é? Que vai sair Inclusive, agora. não sei se é filme ou é série, mas inclusive ontem, na pré-estreia que a gente tava, encontrei uma amiga minha que a gente trabalhou junto no jornal, Thaís Nunes, quero que você venha no LendaCast. Thaís Nunes, jornalista, ela que tá encabeçando esse olha. do Maníaco do Parque. Que interessante. É que eu acho que tem uns casos bem peculiares aqui também, né? Tipo, o Pedrinho Matador, que depois tinha canal no YouTube, lembra? Sim, ele morreu, foi assassinado recentemente. assassinado. Você lembra do caso do Champinha? Eu lembro mais ou menos. O caso do Champinha aqui. O caso do Champinha, eu não lembro o local que era, mas eu lembro que o Champinha, eu acho que na época ele tinha 16 anos. Foi que ele sequestrou? Sequestrou um casal, lembra? Lembro. E aí o casal foi acampar, não sei se era Serra da Cantareira, alguma coisa assim. Eu sei que foi em São Paulo, e aí eles foram acampar e o Champinha encontra ele. O Champinha ele tinha doença, ele tem doença psiquiátrica, tanto que ele tá ele tá interditado vivo até ainda. hoje, tá vivo até hoje. Até que teve uns anos atrás aí que saiu uma imagem dele regando umas plantas assim na prisão dele lá, mas ele tá em tratamento Mas e não é vai tipo ser um solto hospital nunca. psiquiátrico, então, que ele Isso, tá. não vai ser solto, pelo que eu entendo, ele não vai sair nunca. Mas ele pega esse casal e ele encontra esse casal no meio da mata acampando. E aí ele e mais duas pessoas, ele sequestra esse casal. Ele mata o cara primeiro, mata o cara. Sequestra a menina. Você vê que a mulherada sofre demais porque a mulherada é abusada, né? Esses Sim. caras são... Puta, é foda. E aí eles ficam abusando dela durante acho que uma semana. Depois matam ela também, jogam o corpo no rio. E aí quando ele é preso, ele faz os testes lá, tudo, e vê que ele é doente psiquiátrico. E o Champinha tá até hoje. Assim, tem tentativas pra tirar ele da cadeia e ele não sai da cadeia. Não sai mais. Então por isso que eu te falo, porque pra uma pessoa... Eu penso isso, uma pessoa fazer umas coisas dessa... Cara... E assim, às vezes quando a gente vê a pessoa sendo solta, dá um sentimento muito ruim, né? De, tipo, impunidade Então, Ju, da pessoa... E a gente tá passando por esse momento, né? Os Nardoni estão soltos já. Sim. Eu acho que A Suzane também A Suzane saiu, também. né? A Suzane agora, ela saiu e ela tá fazendo umas sandalinhas. Tem Instagram, acredita? Ai, não sabia, não. Tem Instagram, ela faz umas sandalinhas. Tem uma amiga minha, Mari, beijo, Mari, falou assim, compra uma sandalinha dela. Então, e eu fiquei até chocada, porque ontem a gente assistiu o filme e ela foi condenada a 39 anos, foi? Pelo que eu vi era isso, igual E os ela Nardoni. E ela foi condenada, acho que foi em 2009. Se a gente for ver, 2019 deu 10, deu uns 12 anos que ela ficou presa. eu acho que foi 15 anos. Ela ficou Acho que 15 foi, presa? eu acho que, não, 15 quem ficou, eu acho que foi os Nardoni. Porque agora a Jatobá, que é a madrasta, ela já tá em aberto. E o Alexandre Nardoni tá em semi-aberto. Então ele precisa tá. voltar à noite. Agora a Suzane, eu acho que ela já tá em aberto. Então, eu acho que ela ficou, Ela ficou 20 anos, presa. então. 20 anos presa. Não, mas o crime foi em 2005? O crime dos Richthofen. Foi em 2005, não foi? Porque daí eu acho que demorou 4 anos o julgamento. Porque lembra no final do filme? Lembro. Que fala a sentença pra 4 ela anos 4 anos depois. é. Por isso que eu chutei que foi 2009 que ela foi presa. Não, mas ela já devia estar presa desde 2005. Ela ficou talvez? presa desde sempre. Pode Desde ser. sempre. Porque daí conta também já da pena, Sim. né? Então ela deve ter ficado uns 10, quase 20 anos. E a gente tá passando por esse processo de a gente ver grandes assassinos, né, de casos que repercutiram aqui no Brasil saindo da cadeia. né? Eu acho, pra mim, fica até estranho, porque eu conto muito caso de fora, né? E aí a maioria é tipo, prisão perpétua, não sei o quê Sim. e tal. E aí quando a gente vê os casos daqui do Brasil, que é pouquinho, né? Porque eu acho que antes eu tinha uma visão diferente, porque eu sou formada em Direito, né? Mentira. Sou formada em Direito. Mentira! Olha, Sou. não sabia disso, sério. Fiz faculdade de Direito, Ai, que tenho OAB. legal. Agora eu não tenho mais, porque eu pedi pra licenciar lá, porque eu não uso, né? Mas fiz OAB e no meu 5º ano de faculdade, você escolhe entre 3 áreas diferentes, eu escolhi no penal. Tá. E aí a gente tinha mais foco em processo penal, direito penal e tudo. E na época que eu estudava era 30 anos a pena máxima do Brasil. Acho que agora mudou pra 40, se eu não me engano. Eu acho que é. Só que quando eu tava estudando, eu falava, nossa, 30 anos preso, bastante tempo, né? Uma vida. Só que aí quando a gente vê vários outros Vai ficar casos pra que é sempre. bastante, aí parece ser muito pouco. É um negócio bizarro. Ainda mais quando a pessoa cometeu o crime muito nova. Por exemplo, a Suzane tinha 19, né? 19 anos. Então agora ela tem 39? Deve ser. Quase 39. Por aí, quase 40. Mas sabe o que eu me pergunto? Eu me pergunto assim... Cara, o crime dos Nardoni, pra mim, é o que mais me choca. Eu não entendo como que podem jogar uma criança
da janela. Teve um caso recente agora também do menino Joaquim, que acabou de ser era o padrasto. O menino tinha diabetes, ele dá uma dose alta de insulina no menino. O menino morre, ele pega o corpo e joga no rio. Aí o corpo é encontrado a 120 quilômetros em Barretos. O cara foi condenado. Crime com criança sempre me choca muito, assim. Também. Porque... Gente, não é possível que essa pessoa não... O que acontece? O que passa na cabeça dessas pessoas? E aí agora a gente vê essas pessoas saindo da prisão, é o que você falou. Eu me pergunto, essas pessoas que tiraram a vida de outros, elas têm o direito de viver? Porque, né? Mas isso a lei diz que sim, né? Então... eu acho que é uma questão muito respeitemos profunda, a lei, né? Mas uma questão moral, a gente fica perguntando, falar, caramba, ele tirou a vida de uma pessoa e vai voltar a viver, porque a Suzane já tá com um namorado novo, ela tá grávida. Suzane tá grávida agora e disse que vai colocar o nome dela, a filha dela de Isabela. Em homenagem, né? Então, mas parece que não é... Não era. Parece que essa fake... Era fake news. Era fake, mas inclusive o Ulisses Campbell, eu já falei que eu vou trazer ele aqui. Tô conversando com ele pra ele vir pro podcast, que o Ulisses Campbell é o cara que fez um livro chamado Mulheres Assassinas e cobriu todas essa... A Suzane Richthofen, a Elise Matsunaga e a Flor de Lis, que são a trindade das mulheres assassinas aí, segundo o Ulisses Campbell. Nosso podcast ficou um pouquinho pesado com o True Crime, a gente vai ficando meio down, né? Você fica assim também quando você grava? Às vezes eu fico. Eu começo a imaginar, assim, uma coisa que não sai da minha cabeça, Ju. Como foi o assassinato do Richthofen no quarto? Gente, foi a paulada. Você já parou pra pensar nisso? Eu não gosto de pensar. Eu também não gosto, mas horrível, assim, cara... é horrível. O que foi, amiga? Então não vou falar. Fala. Pode falar. Não, agora você vai falar. Eles não morreram pela paulada. Ela foi sufocada, não foi? Cara! O sangue que ela engasgou com o sangue. E tinha uma toalha na boca dela também. Eu vi isso no filme. No isso filme. foi real? Parece que enfiaram uma Sim, toalha na goela sim. dela e ela sufocou. Ela sufocou. Como é que era o nome? A Marísia, né? Marísia Richthofen. Marisa, eu acho. Acho que No livro do Ulisses Campbell. Gente! É porque, pelo que fala no filme, eles demoraram de 10 a 15 minutos Olha pra morrer, isso! né? Não foi rápido. Eu lembro que, na época, eles falaram que primeiro o Manfred foi assassinado, o Richthofen estava dormindo, ele não apresenta defesa porque ele não viu. A Marísia acorda com ele, com os gritos e tal, e aí ela tenta se defender, aí... Eu lembro que, não sei se isso foi fake news, mas eu li em algum lugar, acho que era reportagem, que ela fala, não faz nada com os meus filhos. E quem mandou foi a maledita da filha, entendeu? E aí ela é morta, e aí fiquei sabendo disso da toalha, que eu fiquei... Gente, eu já engasguei com coisa, assim. Já engasguei com coisa. Esse podcast vai pra outro patamar. Você viu? O podcast não, pensem o que vocês quiserem. Eu não engasgo com isso que eu consigo fazer sem engasgar, louca. Mas eu já engasguei com algumas coisas. E, tipo, com saliva. Já engasgou com saliva? Já, dá um desespero. Uma vez eu tava com um boy na balada, um boy bonito, eu conversando. Dá uma vergonha. E aí o cara assim pra mim... O que aconteceu? Eu falei... Você não consegue nem falar. Então você engasga, eu já fico num desespero. Teve um dia que eu engasguei com chocolate. E chocolate é pastoso. Sabe quando entra no buraco errado aqui? E eu fiquei... E aí você imagina uma toalha sendo enfiada na boca da pessoa. Gente, assim, eu não consigo imaginar. A gente faz essas piadas pra quebrar o clima. Mas eu não consigo imaginar o momento da morte agonizante das vítimas. Pois é. Sabe? Porque, cara, é assim... Não dá pra imaginar essas coisas, por isso que a gente fica pesado. Mas o que eu queria te perguntar antes, vamos agora passar do True Crime para o Supernatural, para o Sobrenatural. Eu lembro que há uns anos atrás, foi uns 2 anos ou 1 ano e pouco, que eu vi que você foi no Père Lachaise, né? No cemitério Fui, em lá Paris, em Paris. Que é o cemitério falam que é o cemitério dos famosos, né? E, cara, você visitou uma ala, que eu lembro que viralizou esse vídeo, que era a ala dos vampiros. Sim. Por que a ala dos vampiros? Não, então, tem um corredorzinho que você vai visitar nesse cemitério, que várias túmulas, aqueles mausoléus, assim, a porta tem uns morcegos. Tipo, não era desenhado, era um buraquinho de morcego, em forma de morcego. E aí, vários lugares, tipo, porque os túmulos, eles têm os anjinhos normais. Sim. E alguns desses anjinhos, eles têm asa de morcego. E aí tem as histórias que ali foram os vampiros que foram enterrados. Caramba! Tem até a história de um cara que foi enterrado lá, que é onde tem a porta do morcego mesmo, a mais aparente, que ele era até parente do cara lá, o Vlad Empalador, que era conhecido como Drácula. Drácula, sim. Nossa, a história é absurda. Sim, que ele era um dos parentes. Então, vive essa lenda ali. Inclusive, lá em Paris tem um museu do vampiro. E aí o cara vai lá e ele conta essas histórias. Você foi nesse museu do vampiro? Não, eu conversei com o cara
Porque é que o museu tinha que pagar tudo pra entrar, mas ele fica ali na portinha, você dá uma conversadinha com ele. Entendeu? Pega umas informações. Que tem aí? Tanto que, tipo, ele que contou muito dessa ala dos vampiros lá. E aí, na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, Vou meu lá Deus. agora. E é difícil de achar. Você tem que colocar no mapa, são várias. É que o cemitério é enorme, né? É, eu nunca São eu quero ir várias lá, ruínas, assim, e aí você vai nessa exata. E assim, não são tantos, eu acho que são 7 túmulos. Ó, 7 até um número simbólico, né? Mas eu acho que são 7. Não lembro agora se são 7 ou 11. Um desses dois túmulos que tem só no cemitério inteiro. Não sei se também alguém olhou todos, né? Entendi. Mas e são túmulos bem antigos, né? Pelo que eu vi. São bem Muito antigos, são bem antigos. E aí tem várias histórias dentro desse cemitério. Sim. Vários mausoléus que algumas pessoas tentavam passar a noite e aí ouviam coisas. Eu amo cemitério, Ju. Você gosta de cemitério? Não. Não gosto. Mas esse eu fui porque é um cemitério Mas não muito gosta, mas- turístico. eu vi você em vários, você foi lá, você vai nos mausoléus, fala, ó, esse mausoléu que tá aqui atrás, Então, depois mas você grava e sai correndo. Né? Então, é Aqueles, que a né? grande maioria dos que eu fui são todos muito turísticos. Por exemplo, agora recentemente eu fui no de Edimburgo, lá na Escócia. Sim, eu vi esse. E lá também é muito turístico. Tipo, você vai lá, tem vários Pega- grupos de turista fazendo com piquenique. guia, falando esse túmulo aqui é do não sei o que, Você entendeu? já foi no Consolação? Já. Cara, já Consolação fui. pra Também mim tem várias uma- histórias paranormais, né? É, lá. muita. Sabe um que eu queria... a gente tá falando faz tempo, né, Ajuda? A gente gravar uma coisa junto nesses lugares. A gente precisa ir. Sem tabuleiro Ouija, por favor. Sem tabuleiro Ouija. Mas sabe uma história boa que tem no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo? É do Mausoléu dos Matarazzo. Ah, não sei. O Mausoléu dos Matarazzo, ele é lá no fundo do cemitério. Então, por exemplo, se você entrar ali pela Consolação, naquela entrada suntuosa e linda que tem lá, ele tá lá no fundo. E ele tem 25 metros de altura, o nossa, Mausoléu enorme. dos Matarazzo. É enorme. Ele é o maior da América do Sul. O maior mausoléu da América do Sul. E dizem não, ele tem cripta, né? Que no Brasil a gente não é muito... Lá deve ter bastante que tem cripta, que é aqueles mausoléus que você desce. Sim, tem. Meu, você imagina que bizarro. Você tá no cemitério, você tá ali no chão, no solo. E ainda você descer na cripta e saber que você tá embaixo dos Sem contar, túmulos. tem vários corpos em volta de você morro, ali, não, isso eu né? tenho medo. Eu amo cemitério, que eu tenho tatuado um aqui. Não sei se Meu você já viu. Deus, eu não tinha reparado. Eu tenho tatuado o cemitério, o número de sepultura da minha família. Socorro! Eu fiz pra cada um deles. A minha mãe falou, você vai matar todo mundo? Eu falei, não vou matar ninguém não. Isso já tá aqui. Pronto. Conforme vai adicionando Eu falei que eu vou adicionar um do meu boy agora, mas o meu boy não vem, então não vai ter. Que horror! E aí, eu amo cemitério, então eu tenho muita vontade de entrar nesse Mausoléu dos Matarazzo pra descer a cripta, porque lá eram feitos missas lá dentro. Então, se você olhar no Mausoléu dos Matarazzo nas portinhas assim, você vê tem uma capela. Mas pode Tem um entrar? altar, não pode. Acho que da antigamente, família, né? antigamente abria pra missa de domingo. Acho que era missa todo domingo às 10 da manhã. Hoje parou. E aí tem uma lenda, e isso todo mundo fala, não sou eu que tô inventando. Tem uma lenda do Mausoléu dos Matarazzo que, na hora que foi enterrar uma das filhas do Conde Matarazzo, o coveiro teve um infarto, cai em cima do caixão e morre. Que horror! Durante o velório, durante o aconteceu sepultamento. mesmo? Aconteceu mesmo. E aí dizem que até hoje o espírito dele é visto andando por lá. Um cara de roupa azul, de coveiro, com a pá na mão, anda. Não é maravilhosa essa lenda? Meu, e ele ainda com roupa de Com coveiro. roupa de coveiro. Sinistro, né? Não, vai visitar. Quando você puder, vai visitar. Passeio tranquilo, né? O Mausoléu dos Matarazzo. Inclusive, ele tá pertinho da sepultura do Antoninho. O Antoninho é a criança mais famosa que morreu do cemitério da Consolação. Que ele previu a própria morte. Ele falou, vou morrer no tal dia. E morreu no tal dia. Olha. Então, eles estão perto ali. Só que os restos mortais do Antoninho foram retirados de lá. Foi para São José dos Campos. Mas vai visitar o mausoléu e olha lá dentro. Você vê a capela e você vê as escadinhas para descer para cripta. Olha. E tem uma reza a lenda, outra lenda, lembrei agora. Falam que tem uma passagem secreta que você consegue passar debaixo da sepultura deles para sair pela rua, assim, vai sair em outro lugar. Gente. Você sabe que São Paulo é cheio de passagens secretas. Tem Não. uns túneis que as pessoas famosas mortas passavam no passado. Tem em São Paulo, a gente podia visitar. Mas, né? mas por quê? Acho que tem um no Hospital das Clínicas. Que Ah, eles fazem. a pessoa morria. A pessoa morria pra não passar pessoa famosa. E até gente que é viva, que faz show, passa por esses lugares pra não ser vista pelas pessoas na rua. Mas Eu é preciso público descobrir onde isso? é. Não, não é público. Você tem... Eu acho que tem um passeio. Eu acho vai. que tem um passeio, ou tinha, que eles levam você nesses túneis subterrâneos misteriosos de São Paulo. É uma Olha, pauta não sabia boa. não. Interessante. Eu lembro quando eu trabalhei em jornal, um repórter fez e falou: eu fui lá, Daniel, eu lembrei de você. Eu falei, Então deve poder de alguma forma, de alguma, né? Tem que de alguma procurar. forma pode.
Interessante. Bom, né? Bom saber lugares assombrados pra gente viajar. Antes da gente terminar, um lugar assombrado que você gostaria de visitar que ainda não visitou. Meu, eu tenho muita vontade de ir pra Salem. Salem. Visitar a cidade no Salem geral. é o início de todo o Halloween, né? Exato, exato. Eu tenho muita vontade de ir lá e eu tenho vontade de ir no museu dos Warren. O museu casa mesmo, deles. na casa. Amiga, E a cama que a Lorraine dormia. não, pra mim, porque assim, a gente falou de MTV, que você não pode tirar foto na frente, né? Lá, na frente da casa dos Warrens, tem placa, né? Tipo, Tem. closet, fechado, não ultrapasse. Porque lá nos Estados Unidos, as casas não tem portão igual aqui. Não, você consegue ver de Você longe. consegue chegar no quintal. Se você tá no quintal, já é invasão de privacidade, amiga. É. E Não no é? Texas, eles podem atirar. Se você ficar e ficar... Enchendo o saco olhando. Seu pai que mora lá, né? Que Como é que é horror. lá? Houston. Caramba, imagina. Nossa, imagina. Não, eu não ia saber. Eu ia os tá lá- malucos lá, né? Querendo... Eu lá aqui, ó. Hello, I'm here. At the Haunted De Museum. repente toma um tiro. É o Tony Sparrow que tá lá. Eu falei uma vez com um cara que é amigo do Tony Sparrow, que é o Eric Vaitel. Eu tenho o contato dele, ele mora lá. E ele, quando trocaram a Anabelle de caixa, era ele que tava filmando. E aí eu fiz um vídeo, viralizou, e ele entrou em contato comigo e falou: eu quero esse vídeo. Eu falei, então grava um vídeo pra mim. Fiz Uma ali. troca. E aí ele contou que as pessoas chegam muito lá, tipo, e vão na janela. E não pode. As pessoas vão fica ali, cadê o museu? Cadê a Anabelle? E aí tem que ter alguém lá sempre, tem segurança lá. Tem segurança lá, É que não deve pode. ser um saco também, né? A casa mesmo de MTV que eu fico pensando, porque, tipo, imagina você mudou pra casa e Sim. fica alguém enchendo. Sabe o que aconteceu isso comigo? Eu fui pra Nova York e tem a casa da Carrie Bradshaw de Sex and the City. Ah, sei. E hoje mora um velho lá, chato. Ah, tipo, uma outra pessoa. É uma outra pessoa X. aleatória. Só que assim, vai turista toda hora lá tirar foto. Imagina. E aí, quando a gente tava lá, porque eu fui com uma amiga, ela queria tirar foto, ele saiu e ele falou assim: por favor, será que vocês podem ficar em silêncio? É domingo à tarde. Vem milhões de pessoas aqui todos os dias. Eu falei, moça, mas você sorry. compra essa casa. Você ainda e você retrucou? espera que. Não falei. Ah, tá. Eu pensei que Não você... falei, não falei. Hey, guys! What's Imagina wrong eu with lá, me? tipo- Tipo, né? Não, mas é I'm que, from tipo, Brazil. é que assim, eu entendo o lado dele, que Tá. deve ser um saco todo Claro, mundo ir lá eu tirar também. foto. Mas ao mesmo tempo, você comprou uma casa que as pessoas vão querer turistar e visitar, né? Então, assim. Verdade, amiga. Tipo, é igual que nem a dos Warren. Eu acho, infelizmente, tem que ter segurança. Sim. Mas é justificável a curiosidade justificável, da não, galera. Amiga, saiu vários filmes de Hollywood dos Warrens. E aí você sabe, e quando a Lorraine era viva, ela fazia tours, a galera ia lá, ficava um monte de carro lá, até os vizinhos reclamavam Sim. e tal. Um monte de carro na rua, e ela fazia tour, ela sentava, explicava. Tem até um cara que ele tem uma página, um cara, acho que ele mora no México, que ele tem uma página chama Terror Terrorífico, alguma coisa, no Facebook. E esse cara, ele foi pra lá, pros Estados Unidos, tirou foto com a Lorraine durante um desses passeios. sim. México, Estados Unidos tá ali, né? E aí ele foi, e aí antes dela falecer, ela fazia esses passeios e tal. Depois de falecer, não tem como a Lorraine fazer isso. Ou faz ainda, Mas né? ela tem. E sabe o que é mais que eu também tenho vontade de visitar? Porque ali perto tem o cemitério de Harrisville, né? Que é onde tá a Bathsheba Sherman. É, onde E tá a tem casa, né? Tem a casa, né? Que é em Rhode Island lá. que tá. Essa casa você super pode visitar, né? Tipo, é aberta pra você agendar e ir lá. A de casa de Invocação do Mal. você consegue pagar, eu acho, alguma coisa Você assim. paga, você pode passar a noite, tem várias coisas que pode fazer. As pessoas compraram, deixaram aberta. Tanto que tem uns youtubers que eu sigo, que são gringos também, que agora pro Halloween eles passaram uma semana lá. Mano, a gente precisava fazer essa Gravando, tour, cara. é. A gente precisava fazer essa tour, né, amiga? A gente tá programando pra ir há muito tempo, mas, né, sem visto não dá. Só uma coisinha, você falou de Casa Assombrada e a gente tá super em alta com ela agora. Você gravou um vídeo um tempo atrás falando que a casa da Britney Spears poderia ser assombrada? Na verdade, a maquiadora da Britney uma vez foi num podcast. E aí ela começou a contar que a Britney morou numa casa e que assim que ela mudou pra essa casa, ela sentiu uma energia esquisita, um negócio estranho. Parecia que ela sentia como se alguém tivesse... sei lá, ela chamou um médium. Não sei se era um... Não sei se era um médium ou, tipo, alguma coisa... Alguém que fazia coisas espirituais. Tá. E aí ela sentiu que essa pessoa meio que abriu um portal na casa dela. E aí, a partir disso, ela começou a sentir umas coisas estranhas. Parecia que alguém tentava empurrar ela pela escada. Meu pai. E aí ela se mudou. E aí quem comprou a casa foi a Brittany Murphy.
Que é aquela atriz que faleceu? Morreu, só que ela morreu na casa. Até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque que ela morreu. É, um mistério. Ela era muito nova, loira, bonita também. Tanto que algumas pessoas suspeitavam que podia ser algum tipo de mofo que tinha na casa. Tem várias teorias. Ai, gente. E logo depois, o marido da Brittany Murphy também morreu na mesma casa. No mesmo quarto. Onde era essa casa? Eu acho que é em Los Angeles. Los Angeles. Beverly uma Hills. mansão, né, da Britney. É, uma mansão. Aí E a, tem essa Britney, história. e a Britney até hoje ela tá meio... Assim, a gente não sabe se ela tá meio assim, mas ela grava São um vídeo, várias questões, uns vídeos né? rodando lá, dançando. Cara, a gente falando de Britney Spears, eu falando assim, mas a Britney é minha musa de adolescência. A Britney é assim, cara, eu sei todas as músicas, não todas não, né? Mas os primeiros CDs, os primeiros 5 CDs ali, eu sei todas as músicas, o número da faixa, eu sei a coreografia de Oops, I Did It Again, Me Against the Music, I'm Slave For You. I'm Slave For You é o meu alter ego. É o meu alter ego. Pra mim, quando eu ouço I'm Slave For You, uma entidade se aposta de mim, eu fico sensual e como todo viado. Brincadeira. E aí, eu amo Britney Spears. Então, eu vejo a Britney hoje e assim, eu sonho constantemente, Ju, que eu tô encontrando a Britney. Sério? Ai, que eu vou tirar foto com ela e meu celular não pega. Meu. Eu sonhei anteontem, te juro. Eu falei, até acordei e mandei pra um amigo meu. Eu falei, amigo, André, Que raiva. a Britney, ela entrou na sala e meu celular não pegou. Ele falou, mas amigo, seu iPhone é o 14 Pro Max, ele não funcionou no sonho. E a Britney apertou na minha mão no sonho. Então eu tenho muita vontade de conhecer Britney Spears. Então ver ela desse jeito hoje pra mim é meio estranho, porque a Britney pra mim sempre foi uma deusa. Uma deusa mesmo. Meu, o que ela fazia no palco, Ju? Sabe, assim, era maravilhoso. Então, quando você conta essas histórias pra mim de que a Britney morou, tipo, possivelmente numa casa assombrada e tal, a gente vê que tem muitas questões aí com a família e tudo mais que fudeu a cabeça dela, né? Tem muitas Casa assombrada questões. é o menos da Pois história. é. Nossa, eu tô louca pra ler o livro dela. Quero O muito. The Woman in Me, né? Sim. Mulher em mim. Sim. Tem uma música da Shania Twain que chama The Woman in Me, que eu adoro, que eu canto como se não houvesse amanhã. Muito bem, senhoras e senhores. Ju Cassini, a musa do Halloween, nesse 31 de outubro no LendaCast. Obrigado, Ai, Ju. foi tudo, amei. Eu também amei. Nosso papo fluiu muito, Pois né, é, amiga? precisamos agora combinar as visitinhas nos lugares que a gente comentou. A gente precisa muito fazer especiais, fazer muita coisa. Deixa eu botar minha peruca de volta aqui, porque eu vou voltar a ser Será Samara que eu volto a ser agora. o Dig Só também? Vamos voltar a ser o Dig Sol pra gente encerrar. Ju Cassini, onde o pessoal te encontra nas redes, Ju Cassini? Gente, vocês podem me encontrar no TikTok, YouTube. Ai, ó, Estourou o negócio na cara a cabeça dela. tá muito grande. TikTok, Instagram, YouTube, tudo Ju M. Cassini. Ju M. Cassini, Isso. tá. Tem o meu podcast também, Um Relato Assustador, Relato que você tá lá no Assustador. episódio. Tem o Tá Repreendido também, que é meu podcast com um amigo. Eu lembro desse É podcast. isso. Você faz os dois, então. Sim, faço os dois. Entendi, arrasou. Acho que Seu são nome é essas- Júlia, né? Júlia. Ó, entregando, né? Eu pensava que era Juliana. Todo mundo acha que é Juliana, não consigo entender. Você tem cara de Juliana. Tem cara de quê? Juliana. Eu acho que a gente imaginou que Mas era é que Ju. eu acho que, tipo, quando fala Ju, as pessoas automaticamente pensam em Juliana, não em Júlia. Eu percebi isso. Eu acho que é verdade. Percebi isso. Muito bem, Ju Cassini, muito obrigado, adorei. Eu que agradeço, amei muito. Volte mais vezes. Então, encontre a Ju Cassini nas redes sociais. E também, se você quiser ver cortes desse podcast, Dan Pires Lenda, na internet, em todas as redes sociais. E feliz Halloween, Ju. Feliz Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Travessuras ou gostosuras? Feliz Halloween, quero Samara. boy na minha vida. Eu quero um marido rico. A louca, né? Milionários! Milionário. Não, mentira, eu não quero não. Eu tô numa fase agora que eu não quero marido rico, não quero velho da lancha. Eu quero um boy pra eu sustentar, porque eu já cheguei nessa fase. É independência. Já cheguei nessa gente, fase. Então, a assim, gente ó, é você autossuficiente. você quer um boy bonito, quer ser sustentado, quer um iPhone 15... Manda direct que vai ter pix. Vai ter pix de Halloween. Anitta, obrigado, amiga. Muito obrigado. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E Happy Halloween. Vamos dar um Happy Halloween? Happy Halloween. Tchau. Paga pau de norte-americano. Nada. Feliz dia do Saci. Alô.